Nesta edição do Qualificar Mais, trator sem condutor vence concurso de protótipos tecnológicos. Defesa empreende, apoia a formação de militares e ex-militares. No caso de sucesso, de Chaves, o Globetrotter das telecomunicações. E no curso em destaque, ruínas romanas como sala de aula. Foi o grande vencedor da edição 2015 do AptiPro, o concurso de protótipos tecnológicos que este ano decorreu em Oliveira do Bairro. O Agrobot é um trator agrícola comandado à distância através de um telemóvel. O projeto foi totalmente idealizado e concebido por alunos de mecatrónica da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais, em Mirandela. A ideia é evitar os acidentes mortais que ocorrem com frequência na região. Esta máquina, que é o Agrobot, funciona através de um simples smartphone. Tem uma tecla para a frente, para trás, esquerda e direita. Simplesmente ela é controlada através de atuadores que fazem atuar a embreagem, o travão e temos as velocidades também, que seriam controladas através do operador. É bastante frequente as pessoas virem ter connosco e perguntarem o que é preciso para porem isto no trator deles, como é que funciona. Há muita gente interessada neste sistema. Estes alunos estão a aprender mecatrónica e temos que ver o contexto onde está a aprender mecatrónica. É numa escola profissional de agricultura e desenvolvimento rural, em Carvalhais, Mirandela, no meio tradicionalmente agrícola. Ou seja, eles próprios conseguiram fazer esta disposição de conhecimentos. Pegaram nos conhecimentos adquiridos no curso de mecatrónica e aplicaram à inovação na área agrícola. Trabalhoso, mas com todo o esforço e dedicação que eles deram a este projeto, foi possível e temos aqui um protótipo, uma versão inicial, como é óbvio, sujeita a muitas melhorias, que esperamos conseguir concretizar no próximo ano, algumas delas. Para já, o que conseguiram foi o primeiro lugar numa das mais importantes competições nacionais de protótipos tecnológicos, destinado a alunos finalistas dos cursos profissionais da área da eletrotecnia. O AptiPro já vai na 6ª edição. É uma organização da Associação Nacional de Professores de Eletrotecnia e Eletrónica. Este concurso foi feito com o objetivo de não criar mais um encargo nem para as escolas, nem para os professores, nem para os alunos. Portanto, eles já têm que realizar a prova de aptidão profissional na escola e nós quisemos dar um novo ênfase a essa prova. Ou seja, eles ao saberem que iam estar a participar num concurso nacional vão ter um brio maior no seu trabalho no dia-a-dia, vão querer fazer um trabalho ainda melhor para participar neste concurso. Com isso vão aprender mais e ao vir aqui vão partilhar experiências com outras escolas, ver o que é que se faz nas outras escolas, falar com empresários e falar entre eles, ao fim e ao cabo. O concurso é organizado todos os anos num local diferente, aproveitando as parcerias com as escolas. Como a exceção confirma a regra, o Instituto Profissional da Bairrada resolveu acolher o evento 2 anos seguidos, 2015 e 2016. Esta será uma prova que tem tudo para fazer parte do roteiro nacional das escolas profissionais. É isso que no início de setembro próximo vamos discutir já com a ANCAP, para incluirmos isto no calendário, no roteiro, para que as pessoas planeiem com mais tempo possível. Fomentar a criatividade e o empreendedorismo dos alunos através da tecnologia. O AptiPro serve também de montra, onde os melhores projetos podem mesmo vir a ser aproveitados pelas empresas. É o caso do Safer Bed Bound Care, da Escola Profissional de Salvaterra de Magos. Foi distinguido com uma menção honrosa. É uma cama multiarticulada que faz os movimentos normais de uma cama de hospital, mas que tem uma inovação. Essa inovação é um movimento longitudinal que a cama está aqui a representar. Quando um acamado passa muitas horas por dia numa cama, acontece que pode criar feridas e pode criar mal-estar, e assim é uma maneira de reconfortar mais o acamado. Não só o acamado, mas também os utilizadores da saúde, que fazem com que tenham que fazer menos força na higiene pessoal do acamado, como no saboreio das refeições e na muda de roupa também da cama. Outra menção honrosa foi para o Raspaibot. Nós temos alguma dificuldade, nós como seres humanos, em alcançar certas plataformas,
ou então fazer algum trabalho, neste caso trabalho de salvamento, que por vezes é complicado, nós como seres humanos lá chegarmos, e este robô acho que tem as capacidades necessárias em todos os aspectos, tanto no campo visual como a termos de sensores, para cumprir esses objetivos. O AptiPro 2015, concurso de protótipos tecnológicos, reuniu em Oliveira do Bairro 38 projetos de 22 escolas. Amilcar Martins tirou Eletrónica e Comando. Hoje é técnico de telecomunicações em Portugal, mas já correu o mundo. África, Ásia, Europa e mais foi aqui. Depois vim para Portugal e fiquei novamente, porque estava a trabalhar em alguns países como consultor e então depois vim para Portugal, Lisboa e fiquei. O Todos Contam é um concurso que distingue os melhores projetos de educação financeira a implementar em escolas do ensino pré-escolar, básico e secundário. Na 4ª edição do concurso, o regulamento prevê a atribuição de 5 prémios, todos eles constituídos por livros e material escolar. O Todos Contam é organizado pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que inclui o Banco de Portugal, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões, e pelo Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação e da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional. As inscrições estão abertas até 15 de outubro. Os projetos podem ser enviados para o endereço eletrónico concurso@todoscontam.pt. Os cogumelos silvestres são encarados como forte potencial económico e biológico, um fator de desenvolvimento das zonas rurais. Mas a escassa formação de quem se dedica à apanha de cogumelos levou à necessidade de criação de cursos de formação profissional na área da micologia. Um despacho de 30 de junho da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural criou assim os cursos de colheita de cogumelos silvestres, produção de cogumelos comestíveis, formadores em micologia e técnicos de micologia. As formações serão articuladas com o Catálogo Nacional de Qualificações e a ANCAP. O Manual de Formação para Técnicos Especialistas em Turismo de Ar Livre será apresentado no final do mês em França. Corresponde à última fase de um projeto europeu que envolveu instituições de ensino superior e associações de 10 países, Portugal incluído. Possibilitou a pesquisa da realidade formativa no âmbito do turismo de ar livre e permitiu o desenvolvimento de um programa de aprendizagem para a formação de técnicos especialistas. O novo manual assume a qualificação do profissional que trabalha ao ar livre ou em instalações equipadas para o efeito, enquadrando ou liderando grupos em atividades de turismo de ar livre. Eu sou uma das promotoras dos projetos finalistas desta última fase e venho apresentar o Pitel 31. A Tasca Pitel 31 e o contentor marítimo Armu, que se transforma em laboratório e oficina. Estes foram apenas 2 dos projetos apresentados no Porto e desenvolvidos no âmbito do programa Defesa Empreende. A ideia da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional é estimular a criação do próprio emprego como estratégia de reinserção de militares e ex-militares que terminaram o contrato com as Forças Armadas. Criando um conjunto de incentivos, criando um conjunto de projetos dentro deste ecossistema de formação, de capacitação, de apoio às suas ideias e aos seus projetos, e acabando naturalmente por uma incubadora de empresas, para que eles possam sentir que há a atmosfera necessária para os seus projetos se transformarem em riqueza, em projeto efetivo, ou seja, transformar o saber em saber fazer. O Defesa Empreende é um projeto integrado no CIOF, o Centro de Formação e Orientação para a Formação e Emprego. Pretende apoiar a transição para a vida civil. Desde 2010 até 2015 passaram cerca de 15 mil jovens pelas Forças Armadas. Dos dados que nós temos do Centro de Informação e Orientação para a Formação e Emprego, cerca de 40% destes jovens manifestam vontade em criar o seu próprio emprego. Portanto, acabamos por criar um programa especialmente dirigido para estes 40%, que é um número bastante significativo de jovens, exatamente estimulando-os a criar e a avançarem para a criação do seu próprio emprego. Marina Silva e Bruno Dias decidiram avançar com ideias empreendedoras e, mais do que isto, concretizá-las. O que nem sempre é fácil. A formação disponibilizada pelo Defesa Empreende dá uma ajuda.
Mas em que aspectos? A conceptualização da ideia aplicada ao real, porque nós vimos com alguns idealismos e nesta formação conseguimos ver que são mesmo idealismos, que a realidade não é bem assim como estávamos a pensar. Não é tão fácil, nem não é impossível, mas tem ali algumas incongruências, a nossa ideia e a realidade. Cada um que trabalhou o projeto consoante essas informações que foram dadas e esse know-how que foi dado, nomeadamente a maneira de efetuar estudos de mercado, a identificar público-alvo que é abrangido pela empresa, e numa fase posterior é que haverá um acompanhamento mais focado na ideia de negócio e no desenvolvimento dessa ideia. Depois de apresentado o conceito de negócio, o acompanhamento é passo a passo, etapa a etapa, de modo a que sejam criadas condições favoráveis ao empreendedorismo dos militares. Se nós, ao avaliarmos essa ideia, acharmos que cumpre um conjunto de critérios, que aquilo terá pernas para andar e que o promotor nos convence que de facto tem vontade para avançar com aquele projeto, então nós vamos encaixá-los num programa de capacitação, em que aí sim vamos ajudá-los a refletir bem sobre o seu projeto, pensarem bem quem vão ser os seus clientes, pensarem bem nas exigências do mercado, na concorrência, pensar bem de todos os requisitos legais que são necessários para arrancar com aquela atividade e capacitá-los para melhor venderem o seu projeto depois junto de um conjunto de entidades que podem inclusive entrar com financiamento. Depois da entrada em funcionamento do produto ou empresa, existem ainda horas de consultoria, a que os empreendedores podem recorrer. Serão ainda criados centros de incubação empresarial. O futuro deste projeto passa pela criação de espaços de incubação, portanto é já uma fase mais avançada e já estamos aqui a assumir um compromisso maior com este tipo de atividade do empreendedorismo e pretendemos ter, de facto, as empresas a serem aceleradas e capacitadas nestes espaços de incubação. Temos projetados neste momento 2 espaços de incubação, um aqui no Porto, que vai ser Paredes Meias com o CIOF do Porto, e outro em Lisboa, que também vai ser Paredes Meias com o CIOF de Lisboa, ali no Palácio Bem Saúde, com a requalificação dos anexos. O Defesa Empreende quer aproveitar o potencial humano, militares e ex-militares que terminam a ligação às Forças Armadas e transformá-lo em potencial económico para o país. Como? Com formação e apoio ao empreendedorismo. Trabalha em Lisboa, numa operadora de telecomunicações internacional com presença no mercado português. Mas foi em Chaves que Amilcar Martins começou a dar passos no sentido de tomar profissão, algo que sempre gostou de fazer. Eu, quando andava no 9º ano, sempre gostei um bocado de tecnologias e havia a parte da informática e havia a parte da eletrónica. E então eu optei mais pelas eletrónicas porque andava sempre a mexer em lâmpadas, em telefones, já era desde pequeno. E então surgiu a oportunidade na Escola Profissional de Chaves, que era a gente quando acabava o 9º ano, que devido para Chaves, acabamos por ter que ir para o Conselho. E existia a Escola Profissional, o curso foi o primeiro ano que arrancou, então a gente também foi pioneiras lá na região. Na região e no curso escolhido, porque em 1991 não era nada comum naquelas paragens existirem ofertas formativas profissionais na área de eletrónica e comando. Como o curso era novo, o equipamento também era bastante novo, e então havia aquela novidade dos osciloscópios, havia a novidade dos motores elétricos, que era um bocado com o comando, e foi já no final do curso é que uma pessoa começou a ter mais luzes do que é que serviam aqueles motores que a gente encontrou no primeiro ano em cima das bancadas. Pronto, que acabava por ser, era a parte de comando, automação, que havia a parte da programação das consolas, que era para fazer os motores, eles andavam, desandavam, e aí uma pessoa é que começou a ter um bocado da ideia o que era mesmo a parte do comando e da eletrónica. Na Escola Profissional de Chaves, Amilcar sentiu que trabalhava mais em relação aos colegas do ensino regular. Nós tínhamos 9 disciplinas no 12º e os outros tinham 3, mas ajudou bastante, é assim, porque nós tínhamos a parte prática que compensava. Tipo, tínhamos o dia mais ocupado, mas como tínhamos a componente prática, o tempo passava muito mais rápido. E também tinha bastantes cadeiras de eletricidade que me ajudaram no futuro, no primeiro trabalho, que acabei por utilizar mais, foi a parte até de eletricidade, que era numa parte também de uma rede móvel.
Sabia que o ITEC é a mascota do ensino profissional? O boneco animado veste a pele de um jovem que já ingressou no mundo do trabalho, depois de ter concluído um curso de ensino profissional. Ficou assim habilitado de múltiplas competências que o transformaram num técnico qualificado. É ele quem ajuda os jovens, através de filmes 3D e em pouco mais de minuto e meio, a perceberem e descobrirem o que se faz em cada profissão. Dá ainda indicações do percurso escolar que os jovens necessitam fazer quando optam por determinada área. Com o ITEC, podemos descobrir as 10 profissões consideradas estratégicas para o desenvolvimento do país. Os vídeos estão disponíveis no sítio da internet ou na conta Vimeo da ANCAP, a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. Ruínas romanas como sala de aula são um privilégio ao alcance dos alunos do curso profissional de assistente de arqueólogo. Muitas vezes nós somos os primeiros a ver qualquer coisa que está escondida há 1000, 2000, 3000 ou mesmo 4000 anos. Portanto, somos exatamente os privilegiados, nem toda a gente pode ver e no caso deles, eles veem materiais originais e trabalham sobre materiais originais. Portanto, que não é normal, por exemplo, em arqueologia na faculdade não é comum. Eles têm realmente um privilégio muito grande. Amilcar Martins tem 40 anos. Há 2 décadas concluiu o curso profissional de técnico de eletrónica e comando na Escola Profissional de Chaves. Hoje é técnico de telecomunicações numa multinacional do setor. Está integrado na estrutura do Centro de Operações de Rede da empresa, que monitoriza avarias e a qualidade do serviço em 4 países europeus: Portugal, Espanha, Irlanda e Reino Unido. Aquelas antenas que a gente vê aí, algures, elas podem cair ou ter alarmes e então o que a gente faz, ali a primeira linha, a primeira parte, é feita, eles fazem o monitoring e abrem uma incidência. Caso se consiga reparar remotamente, a gente faz a partir de cá e não chamamos técnicos. Caso exista alguma dúvida mais avançada ou que seja preciso scripts ou que seja preciso alguma coisa mais técnica, mais avançada, então vem aqui para a segunda linha e é a segunda linha que faz a parte do troubleshooting mais profundo. Amilcar cumpre funções na segunda linha de intervenção para o Reino Unido, um mercado com 18 milhões de clientes. Não custa adivinhar que o dia-a-dia é quase sempre agitado. Agora está um bocado mais calmo porque há muita gente de férias, mas normalmente quando chegamos temos logo uma supervisão da rede, vejo logo de manhã, vejo quantas estações é que estão caídas e faço um check. Por volta das 9h30 eu tenho uma reunião logo com o UK, com os colegas, para fazermos o chase, a ver quanto tempo é que aquilo vai estar em baixo, porque nós estamos sempre a olhar para a availability da rede, que isso é o nosso ponto, é o nosso foco, já é a availability que é, tem que estar a 99, 95 superior. O ex-aluno do ensino profissional ainda chegou a inscrever-se no Politécnico de Bragança. Não concluiu a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica. Ainda assim, foi fazendo carreira na área das telecomunicações dentro e fora do país. Comecei sempre na parte técnica, mas pronto, que eu fazia suporte. Quando vim para Portugal novamente, andei aí a dar umas voltas pelo mundo. África, Ásia, Europa, e mais foi aqui. Depois vim para Portugal e fiquei novamente, porque estava a trabalhar em alguns países como consultor, e então depois vim para Portugal, Lisboa e fiquei. É uma autêntica aula de história a céu aberto para os alunos do curso profissional de assistente de arqueólogo da Escola Profissional de Arqueologia. A Estação Arqueológica do Freixo, em Marco de Canaveses, estuda as ruínas da cidade romana de Tongóbriga. A área até agora escavada corresponde a apenas 1/10 dos 40 hectares classificados como Monumento Nacional. Cada operação, por mais simples que pareça, é mexer literalmente no passado com mais de 2000 anos. Até agora estive a fazer desenho de um alçado e, como o meu colega, é um trabalho relativamente fácil, mas que requer alguma minuciosidade, nomeadamente a tirar pontos, porque é um trabalho que tem que ficar preciso e temos de tirar o maior número de pontos para ficar mais bem definido. Há desenho de alçados e há de outras vistas. Neste é um alçado, que é assim a vista de frente. E porquê estas medições todas? Porque tem que sair ao pormenor, quanto mais pormenorizado for, melhor.
melhor para a fiel reconstituição do muro romano. Noutro local, outro tipo de intervenção. Estamos a desenhar cortes estratigráficos, o que pode acontecer é que tenha vestígios das estruturas e tudo, e para conseguirmos registar aquilo que estamos a fazer. E depois, se acharmos que é necessário, mas quase tudo, temos que registar tudo é necessário, para depois mais tarde conseguirmos o perceber. O curso de assistente de arqueólogo está dividido em 3 componentes práticas: a investigação, o registro e a conservação. Na investigação aprendem as técnicas e como devem trabalhar em arqueologia, desde metodologias de escavação, metodologias de registro, até outras áreas como a prospecção, identificação e marcação de sítios arqueológicos. Tudo isto só tem sentido se for registado, porque sendo o trabalho, por exemplo, de escavação um trabalho destrutivo, é necessário registros, cuidados precisos e rigorosos para fazer depois a reconstituição daquilo que existia. Então aprendem a registar fotográfica e graficamente, em termos informáticos, as ruínas e aquilo que encontraram durante estes trabalhos arqueológicos. Depois aprendem a conservar para o futuro, para depois todo o público possa visitar. Isto é um trabalho público, de fruição pública, que é para o público, porque o património não é dele, o património é de todos. Para que esse património possa ser visto por todos, é necessário passar da fase dos trabalhos de campo à de pós-campo. Esta parte consiste em quê? Em tratar, sejam os documentos de campo, como fichas de unidade estratigráfica, seja lavar material arqueológico, seja inventariar material arqueológico, como estão elas a fazer aqui atrás, ou seja, por exemplo, desenhar o material arqueológico. Portanto, tudo isso são componentes muito importantes de backstage, não é, que nós normalmente não conhecemos, mas que nos permitem depois interpretar e contar as histórias, porque não é só o trabalho de campo que interessa, é exatamente este trabalho pós-campo. É mesmo muito, muito importante. Ainda mais importante é contar com quem descubra, identifique e recupere o vasto património histórico espalhado pelo país. Falamos, obviamente, de saídas profissionais. Há muito para fazer no país, quer na inventariação, quer no registro e na conservação e depois divulgação do património, e estes jovens podem ser absorvidos pelas várias empresas de arqueologia que hoje em dia operam no território, são mais de 20, mas também nos gabinetes municipais e nas próprias entidades centrais do Estado, que muitas vezes também vão acolhendo alguns destes jovens recém-licenciados, bem como o ensino superior, não é? Maioritariamente, metade destes jovens que acabam o curso de assistente arqueólogo querem prosseguir estudos e entram Coimbra, Porto, Lisboa e mesmo aqui no Minho, em Braga, no curso ou da área da arqueologia ou mesmo da área do património ou afins. A Escola Profissional de Arqueologia é uma instituição pública criada em 1990, a única do país promovida pelo Ministério da Educação e o então Ministério da Cultura. Já lá vão 25 anos e, por isso, repensa-se o modelo de futuro. Chegamos à conclusão que é melhor manter-nos como uma escola do património e dentro do património tentarmos acompanhar a evolução. O assistente arqueólogo é um curso charneira e na qual nós queremos continuar a apostar. Os outros, o técnico de recuperação do património edificado, o técnico de conservação e restauro, o técnico de gestão de património e outros que venham na área do património, são sempre cursos que nós repensamos, mas acompanhando sempre os desafios que o património tem e que a cultura tem. Responder aos desafios do abandono escolar na região e ao mesmo tempo formar técnicos especializados na área da arqueologia. É esta a função que a Escola Profissional de Arqueologia quer continuar a desempenhar. Amílcar estreou o curso de técnico de eletrónica e comando do ano letivo 1991-92 em Chaves. Daí em diante, tem feito valer os conhecimentos adquiridos em várias empresas. Hoje sabe valorizar o modelo de aprendizagem que frequentou. Até ao dia de hoje nunca tive problemas, por isso acho que é uma boa aposta de qualquer pessoa que tente conseguir isso. Quanto ao ensino em si, acho que há uma vertente muito técnica e foi a coisa que eu mais valorizei até ao dia de hoje. Pronto, também tem um bocado as disciplinas, na altura ainda disciplinas, mais para o inglês, para a integração e essas que nos dão uma visão mais do dia-a-dia do que aquelas sociologias, psicologias, acaba por ser um bocado diferente. Embora saiba que os cursos profissionais também permitem seguir estudos, o técnico de telecomunicações reconhece que a formação prepara para uma entrada rápida no mercado de trabalho. As pessoas acabam por querer trabalhar o mais depressa possível, tipo tentar agarrar. E também tem uma vantagem que eu conheço algumas pessoas que fizeram ensino profissional e foram para fora. E esse, como estava reconhecido, eles também tiveram mais facilidade, mesmo a nível de hotelaria,
eles tiveram mais facilidade em arranjar emprego. No ramo das telecomunicações, o nosso mercado ainda está bastante bom, por isso podem aproveitar. E se não tivesse existido aquela opção de estudo, será que chegava onde chegou? Amílcar não hesita. Não, talvez tivesse ido mais para o lado das letras e tivesse seguido outro tipo de formação que não a parte da eletrónica ou da informática. Teria sido mais outra vertente, não sei. Mas acho que, porque eu gostava de eletrónica e teoricamente ia para isto, seria esta a escolha. No 12º ano, no 10º ano seria uma escolha no ramo das telecomunicações, informáticas e eletrónicas, já virado para as novas tecnologias, sem dúvida alguma. Fazias tudo igual? Sim. O que quer dizer que Amílcar Martins voltava a optar pelo curso de Eletrónica e Comando da Escola Profissional de Chaves. Calcorreava meio mundo a trabalhar como consultor de telecomunicações e chegava a uma empresa multinacional do setor. Conheça o movimento Somos Ensino Profissional. A iniciativa é da ANCAP e pretende promover os cursos profissionalizantes de nível secundário através das redes sociais junto dos jovens e da população em geral. Saiba tudo no Instagram e Facebook da ANCAP.